A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos, irmãs e seguidores, os inscritos, os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, junto comigo no canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. Hoje a mensagem eu vou continuar ontem, que houve um problema aqui na gravação, e eu não pude terminar a mensagem. Mas hoje eu vou completar e acrescentar um pouco mais. Porque eu estou, não eu, carnal, eu, espírito, pela mensagem que eu recebo do Espírito Santo e dos anjos. Porque eu tenho para falar para vocês hoje, meus amados irmãos, tanto os pastores, que mais é direção, é para pastor, para líder, que se dizem líder de igreja, dirigente de igreja, pastor. Jesus está indignado com essa maneira que está sendo conduzido, como está se comportando a tal de igreja, que se diz igreja. Porque igreja não é só aglomerado de pessoas, com gritaria, com show gospel. Igreja é aquela que trabalha, que ajuda uns aos outros. No dicionário do Almeida, diz: igreja é grupo de seguidores de Cristo que se reúne em determinado lugar para louvar ao Senhor, glorificar o santo nome dele, ensinar uns aos outros e ajudar uns aos outros. É uma comunidade, não individualidade. E hoje em dia há havendo de individualidade. Forma os grupinhos dentro da igreja e ali um quer ser melhor do que o outro. E ali é onde contraria totalmente a vontade de Deus e sai de fora do princípio bíblico do que é uma igreja, negligenciando, anulando, ignorando que Jesus é o cabeça da igreja. Foi ele que constituiu a igreja para ele. E eu estou indignado por isso, por meio de Deus, porque eu amo Jesus. E Jesus, para mim, ele é o meu Salvador, o meu guia, a minha luz, o meu caminho e a minha salvação. Porque eu confesso e creio que Jesus veio em carne, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado à destra do Pai, o qual há de vir julgar os vivos e os mortos. Essa certeza eu tenho porque está escrito e eu estou vivendo ela. E estou pregando ela. E eu tenho avisado vocês, irmãos. Se vocês querem conhecer Jesus, estudem o evangelho dele. Porque pastores hoje em dia, irmão, estão tudo corrompidos, preguiçosos, negligentes, não querem trabalhar. São os pastores aranha marrom. Só ficam atrás das paredes. Porque Jesus, eu tenho falado isso aqui direto, porque está escrito e é ordem de Jesus. Ele preparou os apóstolos dele e deu ordem. Lá em Mateus 28, 18, ele afirma: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, eu ordeno vocês, eu envio vocês. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Isso é ordem de Jesus, é determinação dele. Não é minha. E se esses caras dizem tem igreja, dirige igreja,
e estão atrás das paredes e não saem para frente. Outra ordem que Jesus deu e disse, João 15:16, falei ontem, eu falar de novo para confirmar. Não foi vós que escolhestes a mim. Foi eu que escolhi a vós e nomeei para que vais e deis fruto. E que teu fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Ou que ele vos conceda. Vai depender da interpretação da Bíblia. E aonde que estão indo? Para os botecos? Para beber, tomar cerveja? Para o shopping? Para as praias? É para lá que vocês estão indo? Não foi para lá que Jesus enviou. Preparou vocês? Estão usando título de pastor, de presbítero, de diácono, para quê? Missionário? Só tem nome, porque a obra não tem. E hoje eu tenho aqui 3 partes do livro de Apocalipse, que é referente ao juízo final. Eu não estou condenando ninguém, eu não estou obrigando ninguém a mudar, e eu não estou criticando, só estou falando fatos reais, que eu vi com meus próprios olhos, e acompanhei e estou acompanhando. 66 igrejas que eu visitei, as primeiras que estavam mais ou menos assim ainda, seguindo um pouco, se corromperam, permitiram que o mundanismo entrasse para dentro da igreja. E hoje estão tudo corrompidos. Porque o pastor que era para ser exemplo é o que está dando mau exemplo. É o que está permitindo as coisas acontecer. Então ele é corrupto, ele se corrompeu. E aí, irmãos, por que não há mais conversão? Não há mais batismo? Não está havendo mais arrependimento? Porque não existe mais. O mundanismo está dominando as igrejas. Os caras que se dizem pastor, se chegar lá parece um mendigo, parece um dono de bar. Você não vê nada nele de pastor. Nada. Se veste de qualquer jeito, a vestimenta não salva, mas ela identifica se como líder. Quem tem vestes separadas igual esse aqui quer dizer líder, poder, justiça. Porque um advogado não se apresenta diante de um juiz para julgar uma causa, para uma audiência, de shorts, de chinelão e de camiseta. E ele é ímpio. Entenderam? Ele é gentil. E ele anda desse jeito. E por que um pastor não pode se vestir dignamente para se apresentar para Jesus? Para fazer a obra que está determinada por ele, já que ele se diz pastor, então ele tem que assumir o cargo de pastor. Ele tem que pôr em prática aquilo que foi determinado para ele dentro da função e dentro do dom de pastor. Se ele não está fazendo isso, é porque ele está negligenciando esse cargo. Ele não só está tendo título. Ele só tem nome de pastor, mas não representa e não honra. Olha, irmãos, prestem bem atenção no que eu estou falando. Essa última igreja que eu tive lá, foi quinta-feira agora, eu convidei o pastor, falei para o presbítero, falei, vamos fazer uma reunião, vamos se reunir aqui, quero conhecer vocês melhor, quero me apresentar para vocês melhor, vamos fazer uma reunião, como é que vai funcionar a igreja, vamos começar a fazer evangelismo, eu tenho carro, tenho caixa de som, tenho microfone, tenho tudo aqui, vamos para a rua. Cara, só vamos fazer reunião só o mês que vem, só em janeiro. Agora eu vou deixar assim.
O diabo, será que ele vai esperar até janeiro para ele começar a tirar as almas da igreja e levar para o mundo? Será que o diabo está esperando? Vai esperar aí? Vai ficar quietinho no canto também esperando? O mês que vem? É a pergunta, irmão. E vocês, que são membros de igreja, vão na igreja, tem um pastor? Como que está esse pastor de vocês? O que ele está fazendo? O que ele está pregando? Qual é a visão que ele tem dentro da igreja? O que ele está fazendo? Ele está cumprindo o que está escrito? Olha o que está escrito em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aqueles que não crerem já estão condenados. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônio e falarão novas línguas, pisarão em serpente. Se beber algum veneno mortífero, não lhe fará dano algum. E todo enfermo que impuser as mãos serão curados. Será que esses pastores estão aptos para isso? Estão fazendo isso? Estão praticando? Será que se ele não tomar um veneninho ali, ele vai fazer algum efeito? Ou ele vai morrer? Porque ele não está cumprindo o seu dever de pastor. Para levar um membro da igreja as águas para batizar, o cara tem que ter certeza que ele está apto para a salvação. Porque se ele, não adianta dar banho num crente hoje, amanhã está no mundo, no lamaçal de volta. Igual a porca lavada. Entenderam? Aí tá aí, ó, milhões e milhões de caras que tomaram banho na água lá por um pastor e hoje estão no mundo. Outros na cadeia. O que é isso? Quem que está dominando e predominando isso aí? Não é o diabo, não é o Satanás que entra na vida desses caras porque não tem o respaldo, não tem a proteção divina, não estão cumprindo com a palavra? Vocês querem ver aqui, irmãos? Apocalipse, no capítulo 21. Era no capítulo 20, no verso 11. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que obra que você tem? Será que a tua obra está sendo aprovada lá ou vai ser julgado pelas tuas más obras? E foi aberto abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Será que o nome de vocês está escrito no livro da vida pelas obras que vocês estão praticando? Vocês querem ver aqui no livro de 21, aqui, capítulo 21, no verso 8, 15, 8, aliás, 21, 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos que não acreditam na obra de Jesus e não praticam a obra dele, são incrédulos. E aos abomináveis, que vivem na abominação, e aos homicidas, que vivem matando, e aos fornicadores, que vivem fazendo intriga uns com os outros, e se prostituindo, e aos feiticeiros, que ficam fazendo oração ao contrário, igual conheço pastores que se diz pastor, vão para cima do altar, parece um mendigo, com roupa, boné na cabeça, parece que estão rastejando, dominam a calçada, e vão para cima do altar, e se diz pastor, e fazendo oração, pedindo para Deus para matar fulana, matar cicrano. Se Deus é vida, como é que Deus vai matar? Isso é feitiçaria, são feiticeiros. E aos idólatras, que é idólatras? Que vive praticando coisas, idolatrando homens e coisas materiais, mas não adora a Deus. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você veja que isso aí é um conselho que está dando orientação. Se praticar isso, vão ser condenados, vão para o inferno. Não tem obra, não tem trabalho, o nome não está escrito na vida, no livro da vida. Por quê? Porque não trabalham, só faz aquilo que está na carne, fazendo a vontade do mundo, e renunciando, rejeitando Jesus. Não acredita, não crê em Jesus. Jesus diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, mais do que essas farão. João 14, 12. Mateus 25, 31 em diante. Vou repetir de novo para vocês verem em que situação que vocês estão. Olha, irmãos. E quando o rei vier, ele e todos os santos anjos com ele, e ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele. E ele vai separar os bons dos maus, como o pastor separa o bode das ovelhas. Hoje não tem mais separação, porque não tem mais ovelha na igreja, só está indo bode. Porque as ovelhas mesmo não estão indo para lá. Só vai aqueles que consentem com a obra do pastor. Tem uns que estão para lá enganados, despercebidos, não conhecem a verdade, não estudam a palavra, estão sendo enganados. Outros estão lá porque gostam, aprovam. Entenderam? E vai falar para os bons. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino dos céus que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Quantas vezes eu estou, todas as mensagens, eu estou trabalhando isso aqui para ver se vocês mudam.
Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro em meus pedaços. Estava nu e me vestisse. Estava enfermo e fosse me vir. Estava preso e fosse me visitar. Quem que está fazendo isso? Seus pastores da aranha marrom. Estão atrás das paredes. Me coloquei à disposição para trabalhar, fazer evangelismo, começar a ir visitar, pegar um presbítero e sair para a rua, evangelizar, sair para as cadeias, pregar a palavra, levar um livro, tenho 10 Bíblia aqui para distribuir para os presos, para ficar lá, mudar a mente, lavar o cérebro deles. Mas não querem. Aí fica lá, que obra que ele está fazendo? Será que o nome dele está escrito no livro da vida? Agora, meus amados irmãos, esse é para os maus, para os bodes. Jesus, o rei, vai virar para os caras e vai falar para a esquerda. E vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me hospedaste. Estava nu e não me vestistes. Estava enfermo e não me visitastes. Estava preso e não fosse me ver. E é o que está acontecendo. Você não se vê pastor por aí, meu. Vai na praia lá, domingo, sábado e domingo, para ver os feriados, está cheio de pastor, pastora, missionárias. Tudo lá exposto ao mundo. Em vez de ir para a igreja, em vez de ir para os hospitais orar pelos doentes, ir nos presídios pregar a palavra, vão curtir a vida do mundo, os desejos da carne, a concupiscência domina. E depois ainda querem achar que estão cheios do Espírito Santo, estão cheios de demônio, isso sim. Porque não consegue converter uma pessoa, não pode expulsar um demônio, não pode conquistar uma pessoa não chega nele para se arrepender, porque não tem exemplo. Se você está cheio de demônio, pastor, como é que você pode expulsar um demônio de outra pessoa? Como que você pode impor a mão na pessoa para orar? Será que Jesus vai ouvir tua oração, teu pedido? Se você está com teu coração sujo, teu corpo sujo, tua mente suja. Entenderam? Olha aqui no 15, irmãos. No 22, 15. De novo, Apocalipse 22, 15. Diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Vocês sabem isso? Já estudaram isso aqui? Conhecem aqui? Ou só estão lá em Salmo, Davi? Só no fim? Que já passou? Que já foi? Não é? Vocês não estavam lá. Vocês não vieram de lá. Nós estamos aqui na graça, não na lei. E se vocês continuam na lei, estão mortos nos seus pecados. Está escrito aqui. Olha o que Paulo falou de novo lá em Romanos, aliás, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso
em diante. Vamos ler de novo para você ver quanto vocês estão errados. É Jeremias, Isaías e muita coisa que já foi. Querem questionar, questione, mas está escrito aqui. Eu vou começar do verso primeiro. São só 18 versículos. Porventura, começamos, 2 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao 18. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Você crê em Jesus para você chegar até Deus? O que está escrito em João 14, 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui ele está falando aqui. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa que seja de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Entenderam? Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também, no verso 6, capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, que é antigo, que é o castigo, o pecado, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da sua glória, da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Carne é pecado, Espírito é vida. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Meu Jesus do céu. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Não foi glorificado. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Glória de quem? Era de Deus, era de Jesus, que era a palavra. Tendo, pois, tal esperança, ousamos
de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram ou endureceram ou foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu, olha só, irmãos, mas o seu, no verso 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto sobre o coração deles na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Vamos no 15 de novo? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles na lição, na lição do Velho Testamento. E ao Senhor, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vocês estão dessa? Ou vocês continuam lá, salmo, e Davi. Davi, ele foi um grande salmista, por quê? Porque ele tinha um coração puro, voltado para Deus. Ele falou tudo da boca dele, o que ele sentia por Deus. Entenderam? Deus gostava dele porque ele falava aquilo que era do coração dele. Aquela pureza que ele tinha na palavra. Agora vamos aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 8. Eu quero ver se vocês estão fazendo isso. Porque Jesus ouviu, Deus ouviu que Davi tinha falado, gostava de ouvir aquilo. Porque Davi exaltava Deus, ele glorificava Deus, ele falava. Era ele que falava aquilo do coração dele. Agora, Jesus quer ver o que está escrito, o que vocês têm na boca de vocês, o que está saindo do coração de vocês. Romanos 10, 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres. Olha só, irmão. Que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Davi cria confiantemente, cegamente, totalmente em Deus. E você crê? Ele quer ouvir que está no teu coração, que está na tua boca. Porque você está vivo. Jesus já foi. Aliás, Davi já foi. Ele já fez a parte dele. Agora você está fazendo a tua? Fica com você essa pergunta. Quais são as tuas obras? O que está no teu coração? O que está saindo da tua boca?
Jesus está se agradando? Está glorificando a Ele? Você crê em Jesus? Fica com você essa palavra. E eu não posso dizer para você que Deus abençoe vocês. Eu tenho que dizer para vocês, Deus tenha misericórdia de vocês. Fica com você essa mensagem. Não esqueça, eu não estou xingando, eu não estou cobrando, não estou obrigando ninguém a mudar. Eu só estou mostrando o caminho. Só estou perguntando para vocês como que vocês estão. Tá bem? Fica na paz do Senhor Jesus.